E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Obsession, que lançou hoje, dia 14, o dia que eu tô gravando esse vídeo, porém eu assisti no dia 13, porque eu fui convidado para minha primeira cabine de imprensa. E cara, tá indo, cara. Primeiro convite aí pra cabine de imprensa. E agradecer primeiro a Deus, porque ele é o nosso maior apoiador. Agradecer também a Espaço Z e a Universal Pictures pelo convite. E também agradecer vocês, né? Porque se não fosse o engajamento de vocês, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigado. E pois é, cara, fui assistir esse filme aí que tá sendo aclamado pelas críticas. E de fato é um filme que, cara, assim, não dá pra dizer que é o melhor filme de terror do ano, porque tem muito filme pra rolar ainda, né? Mas até então é sim o melhor filme de terror do ano. E o diretor, cara, que fez esse filme, né, que é o Curry Barker, ele era um youtuber, né, e é o primeiro longa dele. E o que ele faz nesse filme aqui é absurdo, cara. É um absurdo, é absurdo. Assim, tudo que eu falar aqui, que esse vídeo vai conter spoilers, tudo que eu vou falar aqui nem se compara com o que você vai ver na tela do cinema, cara. Não se compara. Ele trabalhou a imprevisibilidade que eu acho que tem que ter no filme de terror, porque filme de terror hoje em dia tá muito manjado, é muito previsível. Por isso que a maioria das vezes você nem toma susto, né? Nesse caso desse filme, é totalmente imprevisível as coisas que vão acontecer, cara. Total, né? Quando a Nick aparece, né, que é a vilã do filme, digamos assim, você nem sabe o que que ela vai fazer, cara. Sabe? É bizarro, é bizarro. E eu gosto quando trabalho essa imprevisibilidade, né? Apesar de que tem dois momentos ali que teve um jump scare muito desnecessário, foi só barulho mesmo pra assustar, mas fora isso, cara, são cenas que, assim, não tem nada demais. Por exemplo, uma cena dela parada em um canto. Você só tá parado em um canto, não tá fazendo nada, né? Você já se arrepia por inteiro, cara. E esse filme, ele vai lembrar muito Hereditário, tá? Porque o diretor já falou que Hereditário é uma das maiores inspirações dele pra esse filme. E Hereditário pra mim é top um. E é assim, quando você olha pra esse filme, você vê os traços ali do Hereditário, algumas cenas bem parecidas e tudo mais, né? Mas enfim, cara, vamos falar sobre esse filme. Vou falar um pequeno resumo do que eu lembro, né? Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, então eu vou errar bastante, vou gaguejar bastante, vai ter coisas que eu não vou lembrar de fato, né? Eu tô tentando bater um papo com vocês, fazer um vídeo bate-papo, mas, né? É um pouco difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like e comentar aí embaixo, cara, o que que vocês acharam desse filme, caso vocês tenham assistido. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando da sinopse do filme, que é o seguinte, né? Um jovem chamado Bear, ele é apaixonado pela sua melhor amiga Nick, né? Só que ele representa os jovens de hoje em dia que têm dificuldade de se expressar, né? De falar seus sentimentos pra pessoa amada, né? Aí ele compra um objeto chamado Salgueiro dos Desejos e ele deseja que ela se apaixone por ele. Ele podia ter desejado qualquer outra coisa, né? Mas ele pede isso aí. Só que aí quando ele quebra esse objeto, cara, o que ele não esperava é que esse desejo se realizaria, né? Porque num estalo ela se apaixona por ele, cara. Só que esse amor aí vira obsessão pura, né? Loucura. As pessoas, né, na vida real aqui, as pessoas falam, não, fé nas malucas, né? Não, eu gosto quando ela é obcecada por mim, ele é obcecado por mim. Gente, não vai por esse caminho não, cara, que isso aí é loucura, cara. Isso aí é loucura, isso aí é doideira. Mas enfim, vambora falar do filme agora. O filme começa com o Bé ali num restaurantezinho, usando a garçonete como cobaia ali, né, pra ele, enfim, treinar o que que ele vai dizer pra Nick, né, com seu amigo Ian ali do lado. E ele fala: Não, cara, isso tá muito ruim, cara. Não, não pode ser assim. Você tem que chamar ela ali no canto, tem que trocar uma ideia com ela, né? Amigos ali incentivando, né? Incentivando. Ele vai, tipo, não, mas quando eu chamo ela pra conversar, chamo ela pra algum rolê sozinha ali, é só nós dois, e ela quer chamar você. Ele falando pro Ian e tal. Aí o Ian, não, mas você não pode chamar na noite do quiz, que é a noite ali que eles se juntam pra beber e participar de uns jogos lá. Aí o Bea volta pra casa, né? E já uma cena bem pesada que é a gata dele morreu, né? Ele chega lá e a gata dele tá morta no chão porque ela tomou uns remédios que era dele, né? Como ela alcançou esses remédios,
nem a gente, nem ele faz ideia, mas, enfim, ele coloca ela no saco preto ali, joga no lixo, né, e fica mal pra caramba. E ele liga ali pra Nick, né, pra ter um pouco de conforto, assim, e eles conversando, ele fala, não, eu não vou pra essa noite do quiz, não. E ela, não, mas você tem que vir, eu tenho que te contar uma parada, né? Ele nem comenta nada sobre a gata e tal. E ele fala, não, mas me conta pelo telefone. E ela fala que vai pedir demissão, cara. Vai pedir demissão porque tanto ele quanto ela e o Ian e uma outra personagem aí, que é a Sarah, trabalham numa loja de discos, né? Então são os quatro amigos ali. E aí eles estão conversando e ela deixa o colar dela, né, cair ali na pia, coisa que facilmente aconteceria comigo, né? E ele se sente na obrigação ali de comprar um presente novo pra ela, né? Um colar novo, né? Presentear ela, né? Ele chega lá na loja e ele vai ver lá o colar, mas tipo, pô, esse colar aqui ela não vai curtir, cara. Ela não vai achar maneiro esse daqui, né? E aí ele vai e encontra esse salgueiro dos desejos nessa loja, que tá vendendo por US$ 7. E ele vai lá, pega o salgueiro, né? Ele compra e vai lá na caixa e fala: Ó, é pra uma amiga minha, isso aí funciona mesmo? E ela fala: Ó, já reclamaram muito, não sei o quê. E ele fala: Mas reclamaram o quê? Ela: Não, reclamaram. Reclamaram. E aí ele vai lá pra noite do quiz, eles estão lá bebendo, conversando e tudo mais, né? E tem um momento que a Nick vai pegar a bebida e ele vai com ela, então é um momento que eles estão a sós ali, né? Tirando o barman que tá ali atendendo eles, né? E toda vez que ele vai falar alguma coisa com ela sobre os sentimentos dele, ele é interrompido, cara. Toda hora. Eu já tava ficando com raiva nesse momento já, né? Ele toda hora é interrompido até que a Sarah e o Ian chegam ali pra empatar mais ainda, que eles estavam na mesa, né? E depois o Ian e a Nick saem pra responder lá as perguntas do quiz. E ele fica lá com a Sarah e a Sarah consola ele, né, por conta da gata e tudo mais. E quando eles saem, né, do rolê, cara, o Ian, que é aquele amigo babacão merdeiro que pra ele só uma coisa ali na noite não tá bom, ele já quer ir pra noitada, quer fazer mais coisa, né? E a Sarah também, que a Sarah no mesmo caminho. E a Nick, cara, a Nick, né, toda estilosa, toda cheia de atitude, né? Pô, cara, alguém me dá uma carona pra casa aí e tal, não sei o quê, né? E o Bear, claro, se oferece ali pra dar uma carona pra ela. E no meio do caminho ali, ela fala sobre a gata dele, fala que sente muito e tudo mais. Ele fala que comprou um presente pra ela, né? Só que ele não revela o que que é, não revela, né? E a Nick, ela pergunta, né, se ele sacou que a Sarah gosta dele, né? Porque a Sarah é bem óbvia e tudo mais, né? Eu não reparei. E ela pergunta o que que ele sente, né? O que que ele sente sabendo disso e tudo mais. E ele fala que só gosta dela como amigo, né? E aí vem o momento, cara, isso é logo no começo do filme, que eu já peguei raiva do Bear aqui, né, do nosso protagonista, nosso romântico, cara, que a Nick, ela olha pra ele e fala, cara, você gosta de mim? A hora de falar é agora. E ele não fala, cara, capaz de se ele falasse não ter filme, né, mas enfim. Aí ele não fala, cara, eu fiquei com muita raiva, cara, porque ele perdeu uma oportunidade gigantesca, né, e ele não fala, né, e quando ela vai entrar em casa, ele quebra Salgueiro dos Desejos, né? Ele fala, quero que ela se apaixone por mim. Ele quebra, inclusive, quando ele abre, tem um barulho muito estranho, tem um barulho tipo de alarme de carro, né? Um barulho bem chatinho. Fica um silêncio absurdo, que o som desse filme, cara, a trilha sonora, os sons e tudo mais, é bizarro, porque do nada fica um silêncio, do nada, do nada, do nada, né? E quando vem esse silêncio, a câmera ela se afasta e tá o carro parado e a Nick em pé na frente da casa dela, olhando pra ele. E essa cena é uma cena que não tem nada demais, como eu falei, mas foi a primeira cena de terror assim do filme, né? Apesar de que não tem nada demais, eu me arrepiei todo, cara. Me arrepiei todo. E foi na hora, cara. Assim, bateu a cena, eu já me arrepiei. Falei, não, cara. E não é nada demais, né? Entre aspas, né? Que ela só parada, parecendo uma estátua ali olhando pro cara. E daí já começa a ficar estranha, cara. Já começa a ficar estranha, já começa a falar nada com nada, né? Ela pede pro Bear entrar na casa dela porque a gata dela morreu e ela tava mal com isso. Só que na verdade, a gata que morreu era do Bear, né? E ela fala, não, é verdade. Pô, o que que eu tô falando, cara? Eu tô doida. Tô doida, né? Tô louca. Ela vai lá e entra de novo no carro e fala: Ó, eu vou pra tua casa porque eu não quero entrar em casa porque meu pai tá com câncer, né? E eu não tenho. Ela tem uns problemas mal resolvidos lá com o pai dela e tudo mais, né? É o que ela diz. Pô, mas sinto muito pelo teu pai e tal. Ela fala: Não, vamos pra tua casa e tal. E
Aí ele acaba levando ela pra casa dele. Aí chegando lá, cara, ela vai lá, ela tá mal pra caramba por causa do pai dela, né? E aí ela deita ali na cama, pô, deita aqui comigo, Bert, né? Ela fica assim de sutiã e tal. E ele deita, né? Todo travado, porque, enfim, ele não sabe o que que tá acontecendo, né? Ele já tá desconfiando que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque foi muito do nada, né? Aí ele deita ali, os dois começam a, né, ficar de carinho um com o outro e começam a se beijar, que é o momento que é o primeiro jump scare que eu, sim, foi mais barulho, mas eu não esperava. Que ela olha pra ele e, tipo, parece que ela tem como é que eu posso dizer? Um estalo. Tipo, parece que ela volta, sabe, ao estado dela normal. E ela mete um berro, tipo, caraca, o que que eu tô fazendo, cara? E ela até fala, se eu não me engano, ela fala que ela viu alguma coisa por um momento, fica toda estranha, pede desculpa e tudo mais. Ela volta a ficar estranha, no caso, e ela pede desculpa. Ele também pede desculpa, aí ele vai deitar e deita no chão. Não é? Pra mim, cara, já era o suficiente pra eu abandonar a casa e deixar no nome dela ali, cara. Fácil, fácil, fácil. Aí ele vai pesquisar no Reddit, cara. Vai lá pesquisar no Reddit, ver o fórum ali, os comentários, e o pessoal falando, que isso não funciona, que isso aí é besteira. Só que tem outros que falam que é verdade, cara. Tem outros que falam que é verdade. Então, assim, fica nessa dúvida. A gente sabe que é verdade, né? A gente não tem essa dúvida, mas ele fica na dúvida. E ele volta pro trabalho, leva ela pro trabalho, mas antes, na verdade, antes ele acorda e ele vai indo pra cozinha, né? E ela passa de fundo, cara, de relance ali com o uniforme do trabalho. Ela passa de fundo bem rápido. E quando ele chega na cozinha, tá o memorial da gata dele. A gata dele tá ali na cozinha e ela falou: eu fiz um memorial pra você, cara. Não é maneiro essas coisas, não é maneiro, né? E ele fala isso pra ela: pô, não faz isso, não precisa fazer isso, não precisa. Aí eles vão pro trabalho lá. Tá lá a Sarah, o Ian, né? E ele chama, o Bear chama o Ian pra bater um papo, cara. E aí vem a cena que arrepia, cara, arrepia. Que de fundo, né? Eles estão conversando, o Ian e o Bear. Só que de fundo, ela tá olhando, cara, lá no balcão, eles estão conversando, tipo numa salinha, tipo no depósito, assim, e ela fica olhando, cara. Tem, a câmera desfoca e ela fica olhando, tipo, ela fica parada olhando, e quando o Bear olha, ela abre um sorriso macabro, né? E o Bel fala: Ô, Ian, disfarça aí, começa a dar risada. E ele fala que só dormiu com ela, que não teve nada, mas ela tá muito estranha, né? E o Ian fala: pô, mas ela deve ter usado alguma coisa, deve ter usado alguma parada, né? E ele fala: não, deve ter sido isso, que não sei o quê, né? Aí o Ian: pô, mas você não dormiu com ela? Eu falei: não, só dormi, não aconteceu nada, né? E, cara, realmente, coisa errada, né? Fazer alguma coisa com a garota desse estado. É errado. Ela continua olhando, cara. Continua olhando, sorrindo, cara. É tenso. Aí, beleza, chega a hora de ir embora, né? E o Bear fala, pô, Nick, não vai ter como eu te levar. E ela, não, relaxa, pô, eu só vou pegar minha bolsa aqui e eu vou com o Ian, né? Aí na minha cabeça, cara, eu já pensei, pô, esse Ian vai rodar já. Tá ligado? Esse Ian já vai sumir, ele não vai aparecer mais nessa carona aí, ele vai de vala. Aí ele volta pra casa, o Bear, depois ele tá conversando ali com o Ian no celular e tudo mais, né? E eles conversando sobre esse papo, que ela tava de boa, batem na porta da casa dele e é a Nick, cara. É a Nick, ela tá toda produzida, tá bonitona. E ela vai lá pedir desculpa pra ele, fala que, o Ian comentou que se você ficou assustado com a minha situação, né? Eu devo ter usado umas paradas aí. Nessa cena tem uma questão da iluminação que, na verdade, eu não sei dizer se foi luz de alguma coisa ou se tipo, foi sem querer ou proposital, mas eu acredito sim que foi proposital. E o rosto dela tá tudo escuro, né? Dá pra ver uma coisa ou outra ali, mas os olhos dela, cara, no fundo da pupila ali tá vermelho, né? Como se realmente fosse iluminação de alguma coisa, o reflexo de alguma coisa, né? E o que eu interpretei, o que algumas cenas desse filme é interpretativa, né? Não fica claro, mas nesse caso é tipo assim, ó, ela tá com alguma coisa do mal ali, sabe? Acho que pra mim é até óbvio isso. Cara, eles conversam ali, ela pede desculpa e ele fala, não, beleza. E ela fala que gosta muito dele e ele gosta muito dela. E eles se beijam ali e, enfim, começam a namorar, tá ligado? Ficam aí namorando e todo mundo estranha, cara. Todo mundo estranha, né? Vai passando vários momentos aí rápidos, né? E todo mundo estranha o chefe ali da loja, os amigos deles, né? E aí eles vão pra um restaurante, cara. Eles vão pro restaurante, né? Ela apresentei a ele com uma pedra lá de olho de tigre. E o Ian, ele fala pro Bea, ele liga pro Bea, na verdade, e o Bea vai atender, ele se afasta da mesa, né?
E ele fala, ó, cara, o pai dela não tá com câncer, não. O pai dela tá bem longe, eu liguei pro hospital que ele tá, e ele não tá lá não, cara. O pai dela é trabalhador, tá bem de saúde. Ela meteu o caô aí pra cima de você, né? E enquanto ele tá conversando com ele, né? Que ele meio que se afasta e fica atrás de uma parada lá, ela se levanta da mesa, cara, e ela vem olhando, tipo assim, pra onde você foi, tá ligado? E fica ali, mano, olhando, 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 até que ela volta pra mesa. E, brother, essa cena também é muito boa. Começa a conversar com ela e pergunta, né? Pô, você mentiu sobre seu pai e tal, não sei o quê. E ela dá uma surtada, cara. Ela dá uma surtada ali na frente de todo mundo, né? E ele consegue tranquilizar ela, cara. Ela surtou e ele não. Não, calma, relaxa, não sei o que, senta aí. Beleza, né? Eles vão pra casa e tudo mais. Ele tá dormindo e quando ele acorda, ela não tá na cama. Ela tá lá no canto do quarto, cara, no meio do escuro, sabe? E a câmera vai movimentando, vai rodando e você consegue ver bem, bem escuro ela ali, tá ligado? É a cena que eu falei que lembra muito Hereditário, né? Você vê é, esse ângulo de câmera que lembra muito. E ele fala, pô, você tá me assustando, que isso? Deita aqui. Ela, não, não, volta a dormir, cara. Começa a espernear falando que ele não gosta dela e começa a fazer um escândalo lá, começa a chorar. Ela fala, mas eu quero continuar olhando você dormindo porque é muito fofo, é muito bonito, cara. E, e ela sai do quarto e ela volta andando de um jeito bizarro, cara. Tipo, nada de contorcionismo nem nada do tipo, né? Mas ela vem andando de um jeito bizarro com um jarro na cara. E você, no cinema, você tá que nem o filme Corra ali, você se afundando na cadeira, entendeu? Aí, tipo, ela tá com o jarro de flor na cara ali, tampando o rosto dela, né? E você pensa, pô, ela vai meter um jumpscare, ela vai tirar, a cara dela vai estar diferente, ela vai dar um grito, qualquer outra coisa. E ela simplesmente tira e fala pra gata, bota ali em cima e deita. Só que o nosso amigo ali, o Bella, ele tá com medo, cara. Quando ele vai sair, ela mete um gritão pra ele ficar, cara. Tipo assim, mano, fica aí. E, meu Deus, coitado do nosso protagonista. Voltei, eu tive que sair rapidinho, mas enfim, voltando, ele sai, ele se arruma pra trabalhar, na verdade, né? Ele passa na frente do espelho e ele nota que o cabelo dele foi cortado. Pois é. Aí ele vai tirar satisfações com ela. Pergunta, pô, você cortou meu cabelo? E ela fala, não, eu cortei e tal. Aí ele fala, pô, isso não pode acontecer, você não pode fazer isso. E ele quer conversar sobre o que aconteceu na noite passada, né? Que ela tava toda bizarra, toda esquisita. E ela pede desculpa pra ele e tudo mais, né? E ele, né, ela pega ali uma lancheira e dá pra ele, né? Ó, seu lanche aí, seu almoço e tal. E aí ela tá com dia de folga do trabalho, só que ela quer ir. E ele fala: Não, não, fica em casa, aproveita a sua folga aí, né? E enquanto ele vai se aproximando da porta, que a câmera tá pegando nele, né? Ele fica assustado, né? E quando mostra a porta, tá cheio de fita, cara. Tá, tipo assim, muita fita pra ele não sair de casa. Que disposição, hein, cara, de passar a madrugada fazendo isso. Eu fiquei cansado só de olhar, né? E ele tenta ali abrir a porta, ele não consegue. Aí ela fala: Ah, mas se você não conseguir abrir, você fica em casa, né? Isso aí foi o suficiente, foi a motivação certa pra ele conseguir abrir. E ela fica parada, sorrindo, né? Fica parada aí por um bom tempo e enfim, ela se molha toda. É uma cena bem nojenta. Ele chega no trabalho lá e a Sarah conversa com ele, né? Pô, cara, esse relacionamento de vocês tá muito estranho, tal, não sei o quê. E a Sarah gosta dele, né? O chefe da loja, que é o pai dela, chama ela no canto pra conversar, né? Eu acho que é o pai dela, pelo menos deu a entender. Ele vai comer e tem um bilhetinho, espero que goste, né? E ele tá ali comendo o sanduíchezinho dele, top, né? E quando ela volta, ela puxa o papelzinho e tá escrito no verso se ele tinha gostado e a palavra cat, né? Que é gato. E aí ele nota que ele tava comendo um sanduíche e o recheio do sanduíche ali era o gato que faleceu ali. Ela pegou pedaços do gato e colocou no sanduíche, cara. É. E ele faz o que qualquer um faria, que é vomitar tudo, né? E aí ele volta pra casa, né? Vem voltando pra casa porque ele dá uma carona pro Ian, que ele tá sem o carro, né? E no meio do caminho, ele fala pro Ian, pô, cara, eu fiquei sabendo que você vai dar uma festa, né? E você não me chamou por quê? E ele fala, pô, não te chamei porque, né, é uma festa de homens e eu não queria que você levasse a Nick, né? Porque ela tá estranha, ela tá bizarra, vai ser um constrangimento, né? E nem a Sarah eu convidei, vai ser a noite dos homens. Vai ser a noite dos homens. E o Bear, cara, ele fala: Não, cara, ela tá de boa, ela não tá estranha, não, pô. Isso aí é fase. É fase, vai passar. Querendo ou não, ele conseguiu o que ele queria, né? Então ele fica nesse impasse de, pô, cara,
ela gosta de mim, eu gosto dela, então, pô, não dá pra largar, sabe? Por mais que seja bizarro essa situação, eu consegui aquilo que eu queria, né? Então ele fica nesse impasse, né? E aí ele chega em casa e ela tá lá parada, né? Toda suja, né? Ela vomitou e eu não sei se ela tinha alguma conexão com ele nesse momento, né? Não sei se foi no momento que ele vomitou que ele tinha comido, né? Que foi o gato, ou se, tipo, ela tinha comido também. O filme dá a entender que ela ficou parada ali por muito tempo, né? Desde quando ele saiu pra quando ele chegou. E aí ela vai se limpar no chuveiro e ele vai conversar com ela, né? Ela tá lá tomando banho e ele tá na porta, falando que ela não pode fazer mais isso, que isso é muito estranho, que isso é errado e tudo mais, né? E ela fala, tudo bem, tudo bem. E é esses momentos, cara, que você realmente não sabe se ela vai abrir a porta, por exemplo, se ela vai surtar lá dentro, né? Tu não sabe, cara, tu não sabe. E aí ele fala, né, que vai rolar uma festa ali na casa do Ian, né? E ela fala, eu vou me arrumar, vou com você. E ele fala, não, 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 vai ser só homens, melhor você ficar em casa. E ela surta, né? Inclusive ela fala que a Sarah convidou ela. Eu até achei que era caô dela, mas quando ele leva ela pra festa, né? Porque não tinha como não levar, né? Tem outras mulheres lá, a Sarah também tá lá. O Ian fica bolado, né? Falei, pô, cara, por que que você trouxe ela, cara? Pô, eu falei pra não trazer. E realmente não tinha o que fazer, né? E aí eles vão jogar um jogo lá, que é aquele joguinho da torre, que você tem que tirar a peça e não pode deixar cair, né? Só que aqui tem desafios, né? Já viu, né, cara? Aí o cara lá puxa uma peça e o desafio dele é trocar de lugar, né? Ele troca de lugar com o Bear, né? Que tava do lado da Nick. E a Nick fica bolada, né? Fica, putz, ele tá do outro lado agora, fica triste, né? E os caras brincam, pô, que encantamento você jogou nela, né? E começa aquela risada ali e ela escaralha, começa a rir pra caramba, né? Todo mundo em silêncio, e ela rindo, dando gargalhada. E o Ian só olhando pra cara do Bé assim, cara, olha a situação, cara. Olha a situação que você colocou, olha o constrangimento, tá ligado? E aí, é a vez do Bé. Ele tira a peça que é pra beijar alguém que tá do lado dele, à esquerda. E quem tá da esquerda é a Sarah. E aí, filho, um momento bizarro é quando, né, ele fala o desafio dele e a Nick levanta. E quando a câmera muda pra ela, cara, tá todo mundo encarando assim, quando muda pra ela, ela tá com essa cara. Que ela fica com essa cara estranha e aí ela vai lá atrás da Sarah. Pô, você já pensa, caraca, ela vai fazer alguma coisa. Ela vai bater nela ou ela vai, enfim, vai acontecer alguma coisa, né? Ela puxa a cadeira pra trás, deixa a Sarah lá atrás e ela fica de joelhos e pede pro Bear beijar ela e ele beija. Só que esse momento, meus amigos, é aí que vem aquele estalo, né? Que a Nick verdadeira, digamos assim, né? A Nick normal, ela começa a gritar, né? Ela volta e começa a gritar, falando que não é ela, que não é ela que tá fazendo isso. É um escândalo total, cara. Ela gritando, a cena é bizarra. Ela pega a garrafa e bate no rosto, cara. Tá ligado? Ela rasga o rosto dela, né? Começa a sangrar, ela começa a dar risada, né? E é todo um desespero pedindo pra ela levar, para ela ser levada pra emergência, né? E o Bé tá lá, parado, né? O cara tá perdido já, cara. Ele não sabe nem o que fazer. Ele tá perdido. E leva ela pra emergência ali, só que eu não entendi muito bem, porque chega lá, nem entra no hospital, né? Tem uma enfermeira ali do lado de fora que parece que não aceita ela. Sei lá, eu não entendi muito bem essa cena, pra ser bem sincero. Enquanto a Nick, ela sai do carro ali dançando, cara. Dançando, parecendo uma louca. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu não lembro de fato se é depois ou antes dessa cena, eu acho que é antes, né, dessa cena da noite dos jogos, é que o Bear, ele liga, né, pra um número que tá atrás da caixa do objeto que ele comprou, né? E pergunta pro cara ali, né, que atende, funciona mesmo, tal, não sei o que. O cara, não, funciona, tal. E ele quer reembolso, ele quer o cancelamento, né? Ele quer reverter isso daí. E o cara fala, cara, a única maneira de você reverter, tá? Não tem reembolso, não tem cancelamento, não tem nada. Mas a única maneira de você reverter é você tirar a sua própria vida. E aí, filho, aí ferrou mais ainda. O que tava pior, piorou mais ainda. Aí o cara pergunta, pô, você quer falar com ela? E ele fala, fala com quem? Aí ele, com a Nick. Ela tá aqui. E ela começa a gritar no telefone, cara. Tipo assim, de desespero, né? Dando a entender que ela realmente tá presa ali naquele subconsciente, tá ligado? Ela tá no subconsciente daquele corpo dela ali. Aí, enfim, depois de ter levado na emergência, não ter dado em nada, né? Eles voltam pra casa. E essa cena também é bizarra porque o Bea, ele dá uma surtada ali, né, com ela e tal, por que que ela fez isso e tudo mais. Ela começa a ficar pior ainda, né? E ele fala, cara, é melhor
você ficar com a cama só pra você hoje e eu dormir lá no Ian. E, brother, você pensa que ela vai fazer alguma coisa, tá ligado? Você pensa que ela vai fazer alguma coisa. Tem um momento que é bizarro, porque ela vai andando pra trás. E, tipo assim, não é moonwalking, não, gente. Não é Michael Jackson, tá? É muito mais bizarro. Ela pensa só numa pessoa andando e você pausa o vídeo e retrocede o vídeo. Que a pessoa vai andando pra trás. Foi isso. É bugada. Ela parece que tava bugada, essa é a palavra. Foi bizarro, tá? A cena é bizarra. Nossa, ela andando assim todas. Nossa, cara, é muito bizarro mesmo. E você acha que ela vai fazer alguma coisa e, como eu falei, é muito imprevisível, você não sabe se ela vai surtar ou não. E ela simplesmente olha pra ele, ah, tudo bem, e sai andando. Tudo bem, topo. Topa? Topo. E vai lá pra cozinha, começa a mexer numas facas e tal, né? E depois ela volta e começa a citar umas palavras aí, tipo um poema, começa a falar umas paradas estranhas. Ela também tinha falado isso na festa lá do Ian, eu esqueci de comentar também. Ela começa a falar tipo um poema meio assustador, bizarro, né? Só que nessa cena ela deu a entender que ela faria algo ruim com ela mesma, caso ele não dormisse ali, algo assim, tá ligado? E ele acaba dormindo. E ele tá lá na cama com ela, né? Porque dormir é um pouco demais. Cara, não é possível, tava um maior silêncio. Aí quando eu vou gravar, o cara passa com música. Ele recebe mensagem de texto pra encontrar ela lá num parque lá, né? Só que ele sabe que se ele sair, cara, vai começar tudo de novo. Ele fala, cara, fala por texto aí, tá? Não consigo sair agora. E ela fala que é urgente. Ela fala que se ele não for lá, ela vai até ele. O povo gosta de arrumar confusão, né, cara? O povo gosta. Aí, ele consegue levantar da cama. Só que como ele tá de costa, ele ouve Bear, que ela chamando por ele. E ele fala, oh, não, só vou beber água. Só que quando ele vira, ela tá dormindo ainda, né? E vem uma cena bem pesada que ela tá dormindo, né? Ela não mexe a boca, não faz nada. Só que ele escuta ela falando pra... Ela pedindo pra ele tirar a vida dela, né? E ela implora por isso. E ela fala que ela nunca ficou com ele, cara. Né? É uma cena bem pesada, né? E ele vai até o parque lá, né? Se encontrar com a Sarah. E a Sarah fala pra ele que o Ian e a Nick tá ficando uns 2 anos. Nem precisava estar no filme essa informação, tá? Nem precisava porque não serviu de nada, não levou pra lugar nenhum, tá? O filme em nenhum momento dá a entender isso. Ou deu a entender e eu não reparei, né? Mas enfim, é, é uma informação totalmente avulsa. Não serviu pra nada. E eu queria saber também como é que a pessoa consegue ficar com a outra durante 2 anos, né? Só ficando ali. Aí beleza, aí ela começa a se declarar ali pra ele, né? E ela fala sobre a carta da faculdade que ela recebeu e ela quer, né, ver com ele porque ela não sabe a resposta. E enquanto ela vai falando ali com ele, ela fala que era pra ele ter beijado ela no jogo. Quando ela fala isso, a Nick chega, cara. A Nick quebra a janela do carro com a própria cabeça dela, pega a cabeça da Sarah e bate umas 25 vezes ali no tijolo ou mais, tá? E o Bell fica ali em estado de choque, sem fazer nada, né? Deu um pouco de raiva, mais ainda, mas eu entendo, cara. É bizarro essa situação, né? Ele fica em estado de choque. E a cara da Sarah fica toda desfigurada. E assim, não tem censura não, tá? É feio o negócio, é feio. Os olhos pra fora. A Nick vai lá consolar o Bear, né, do outro lado do carro. E ela fala, ah, isso é culpa sua, né? Quem mandou você se encontrar com outra mulher sem me avisar, né? A culpa é sua. Né? E ela fala que tem que ajudar ela ali a se livrar do corpo, cara. E ele não quer, mas ele acaba cedendo, porque que escolha o cara tem, né? Aí eles vão lá, ela esconde o corpo e ela fala, ó, tá tudo certo. E ele vai pra loja lá, né, comprar esse Salgueiro dos Desejos de novo pra ver se ele consegue reverter isso, né? Que foi a primeira coisa que eu pensei, cara, pega outro desse né, pede outra parada, pede pra reverter esse feitiço aí, né? Só que quando ele chega não tem nada. E o cara lá, o caixa lá, avisa, ó, tem nada mais não, cara. Tem nada não, que não sei o quê. E ele fica puto. Pô, como é que você vende isso pras pessoas? E o cara fala, não, pô, tô brincando, tem aqui. Aí tem dois, né? Tem dois. Ele pega os dois e leva um pro Ian lá e tenta explicar toda a situação pra ele. E ele acha que ele fez alguma coisa com a Nick, porque ele tá coberto de sangue, né? E começa a tentar convencer o Ian e ele não acredita, é óbvio. E aí ele tenta explicar e ele fala, cara, olha só, você pede pra que eu nunca tenha pedido esse desejo e quebra o graveto, né? E aí você fica com a Nick só pra você. E aí o Ian, acho que é por causa disso. Ah, cara, eu ia te contar que a gente tava junto e tal, não sei o quê. Tipo, nada a ver, né? E ele fala, por que que você não pede? Ele, cara, eu já pedi, não dá, não dá. Entendeu? É só um desejo. E aí, na sacanagem ali, na brincadeira, o Ian quebra e, tipo, ele deseja R$ 1 bilhão, quebra e começa a cair dinheiro do céu, cara.
muito dinheiro. E ali acabou pro nosso protagonista, né, cara? Ali ele fica, cara, e agora? Tá ligado? E agora? Mas aí ele tem outra ideia brilhante, né? Vai lá entregar pra Nick, vai pedir pra ela, né? Quando ele chega em casa, ela tá lá no cantinho, né, da janela, no escuro. E quando ele olha pro fundo ali da casa ali que vai em direção à cozinha, tá o corpo da Sarah sentado, sem roupa nenhuma, toda ensanguentada, toda ferrada. E ela atrás dele, né? Começa a gritar, falando que ele não ama ela, né? Aquele surto novamente. E ela bate o tijolo na cara dela mesma, abre um buraco na testa. E aí começa a surtada, né, cara? Aí ela sobe em cima dele ali, começa a falar: Não, você fala que me ama, fala que me ama. Ela bota a arma ali na boca, né? E o Ian tá batendo na casa, né? Na porta do Bé ali. E quando ele entra, ele toma um tiro na cabeça. Que mira, tá? Que mira. E aí ele consegue acalmar ela, né? Fala que ama ela ali e tal. E aí ele vai pro banheiro ali se limpar e ela fica batendo ali na porta, querendo entrar. E eu falei, cara, vai quebrar essa porta, vai arrombar, né? E ele tenta tirar a própria vida dele ali, porque essa é a única solução que ele consegue ver, né? Porque já que ele não conseguiu dar ali o Salgueiro dos Desejos pra ela, né? Só que ele também não consegue tirar a própria vida com a arma, então ele vai lá e toma os remédios. Quando ele engole tudo, ele escuta o barulho que é o barulho que faz quando abre, tira o pacote ali, né? O graveto do pacote. E aí ele tenta botar pra fora ali, mas ele sai do banheiro feliz da vida, sorridente, e ele olha pra ela e os dois começam a se beijar, né? Felizes da vida os dois. E a câmera vai abaixando e mostra que o pacote foi aberto, ou seja, ela desejou que ele amasse ela. Só que assim, a felicidade dela durou pouco, porque ele, né, estão deitados ali no sofá, ele por conta dos remédios acaba falecendo, né? Do mesmo jeito que a gata dele faleceu lá no começo do filme. Pois é. E aí ela fica triste, chora pra caramba, né? E ela vai tentar tirar a própria vida dela com a arma, só que aí ela volta ao normal porque pra acabar com o feitiço ele tinha que falecer, né? E aconteceu dele falecer, então o feitiço acabou. E ela entra em desespero mesmo assim, porque, né, ela tá notando tudo que aconteceu. E é assim que sobe os créditos do filme, né? É assim que acaba. Esse filme pra mim é 5 estrelas de fato, tá? É um filme que eu não vou, como eu falei, não vou falar que é o melhor do ano, porque tem muito filme de terror pra vir ainda. E assim, cara, se esse diretor se junta com os irmãos Filippo, que é os diretores de Faça Ela Voltar, e Fale Comigo, cara, eles vão fazer um filme que vai render aí 5 meses de terapia pra gente, cara. Porque esses caras sabem fazer filme. Esse diretor é bom, cara. Ele é muito bom. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui eu não fiz roteiro, né? Eu só saí falando o que eu achei do filme, né? As cenas e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu devo ter, assim, esqueci de falar uma coisa ou outra, tenho certeza, né? Mas eu quero fazer mais vídeos assim, né? Batendo papo com vocês, batendo papo sobre determinado filme ou série que eu vou trazer aqui no canal, né? Eu acho que, enfim, eu acho que tem uma conexão legal com quem tá assistindo e eu quero trazer mais vídeos assim. Tá? Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí. Se você já assistiu o filme, claro, comenta aí o que você achou do filme. É isso, valeu, falou e até a próxima.